Longa e próspera, caros ouvintes! Bem-vindos à Lore Científica, um podcast sobre tudo que o sci-fi tem a nos oferecer. Como vocês ouviram no último episódio, nosso TCC terminou. Aproveitamos para agradecer mais uma vez o apoio que todos vocês nos deram para termos o nosso diploma agora em mãos. Infelizmente, as entrevistas que fizemos não puderam ser ouvidas na íntegra durante os 3 episódios do nosso TCC. Por isso, hoje, vamos escutar Roberto de Souza Causo, fonte especial para os 3 episódios do trabalho, mas que se destaca no de Fandom. Essa entrevista foi gravada na data de 2 de abril de 2025. O pesquisador e escritor de sci-fi já foi publicado em 14 países e participou de 2 antologias representativas da ficção científica latino-americana e outras de sci-fi e horror mundiais. Já teve obras finalistas de 2 prêmios Argos e do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. E, um querido, nos mandou 2 livros de presente durante a execução do TCC. Nesta entrevista, vamos escutar Causo falar sobre as mudanças que a ficção científica brasileira sofreu ao longo dos anos e também de toda a jornada dele nas últimas décadas, consumindo, escrevendo e incentivando cada vez mais pessoas do nosso país a criarem obras de ficção científica. Fiquem agora com nossa entrevista na íntegra. Para começar, eu queria muito que você se apresentasse, falasse o seu nome, a sua profissão e principalmente quem você é como fã de ficção científica. Olha, eu que agradeço a atenção de vocês, o interesse, né? Eu sou Roberto Causo, escritor de ficção científica, fantasia e horror. Também sou editor da área, né? Com projetos individuais, né? Não tenho uma editora. E pesquisador também, né? Formado em letras pela Universidade de São Paulo. E desde de criança que eu me dedico à ficção científica, né? Todas essas atividades são extensões do meu interesse juvenil, digamos assim, né? Da infância, da adolescência. E já fui publicado em, acho que 14 países, né? Eu tenho uma carreira ininterrupta desde 1989, quando eu publiquei minha primeira história numa revista semiprofissional francesa. Desde então, eu nunca deixei de publicar pelo menos um conto, né? Uma história, no ano, né? E tem vários romances publicados também, não tantos quanto eu gostaria, né? Mas são 4 ou 5. E eu fico muito feliz e orgulhoso por eles. Agradeço de novo, viu, o interesse de vocês, né? Eu fico feliz, especialmente em saber que o material que eu pesquisei, que eu escrevi, está sendo útil para vocês. Com certeza, não. Livrado dos seus artigos. É uma honra realmente ter você aqui. Para a gente adentrar mais nas perguntinhas, uma pergunta bem ampla mesmo, mas a gente quer saber da sua opinião pessoal. Qual que é a sua definição de ficção científica? Olha, ficção científica é uma especulação acerca da realidade, né? A partir de questões de ciência e tecnologia, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma tradição literária, né, que tem uma história, né, tem um relacionamento com diversos outros gêneros. Então, essa é a definição prática, né, que ela corresponde mais ou menos àquela definição divertida que tem já várias décadas, né? Eu não me lembro se foi um editor e escritor americano chamado Damon Knight que propôs isso, né, em tom de brincadeira, que ficção científica é tudo aquilo que os editores de ficção científica definem como pertencente ao gênero, né? Então, eu não busco definições muito teóricas, né? Eu acho que essa primeira, ela resolve a questão, né? Quer dizer, sempre existe algum tipo de tensão entre a especulação da ficção científica e o que a gente entende pelo contexto atual, né, pela realidade que a gente vive. Então, a ficção científica tem que fornecer algum contexto, né, diferente, um pouco diferente, muito diferente daquele que a gente compreende, né? E compreende a partir de conhecimentos
de ciência e tecnologia que são os determinantes da sociedade moderna, né? Para o melhor ou para o pior. Então, se eu digo assim, demorei para chegar aqui no consultório da minha esposa, porque eu estava vindo de, sei lá, de Madrid, e do aeroporto até aqui demorou muito tempo, né? 50 minutos, mais do que o meu voo de lá para cá, né? Então, se eu dissesse isso, você saberia que não estamos falando da nossa realidade, né? Não tem um aparelho, não tem um avião, nada que permita um voo transcontinental aí, né? Transatlântico em menos de 50 minutos, né? Só se eu dissesse isso, é um contexto de ficção científica. Mas para isso, a pessoa precisa saber, né? Que não existe esse aparelho, mas ela pode saber que esse aparelho é cogitado, né? Seria um hiperavião e tal, que é cogitado pela ciência e está nos planos de grandes empresas, né? Está sendo desenvolvido aí pela tecnologia que a gente possui ou cogita de construir, né? E o que te atraiu ao gênero de ficção científica? Olha, eu nasci em 1965 e eu sou daquela geração que cresceu assistindo televisão, né? E lendo gibi e tal, e a ficção científica estava na ordem do dia naquela época. Ela tinha séries dirigidas ao público jovem, né? O público infantil, né? Na televisão. Então, esse é o tipo de coisa que cativou a minha geração, né? A gente, mesmo durante a ditadura, né, que não havia uma circulação de bens culturais tão ativa quanto poderia ser, né? A gente tinha muito acesso a esse material americano, especialmente, né? Produções britânicas também. Então, foi a partir daí, né? Eu lia bastante quadrinhos também, gostava dos personagens de ficção científica, né? Um primeiro que me chamou a atenção foi um personagem chamado Léo Futuro, que era um nome brasileiro de um americano chamado Tommy Tomorrow, e depois Flash Gordon, né? Então eu tive também a chance de conviver com esses personagens, com as publicações. E aí, mais ou menos quando eu tinha 11 anos, 10 ou 11 anos, surgiu no Brasil uma série de livros de space opera alemã chamado Perry Rhodan, que aparecia nas bancas, né? Então eu vivia no interior de São Paulo e naquela época a cidade só tinha uma livraria, né? Livraria não, era uma papelaria que trazia os livros que as escolas escolhiam para os alunos lerem, né? Então, a banca de revista era um espaço, né, que a gente tinha para descobrir coisas e tal, né? Especialmente lá onde eu vivia. Então, essa série que me cativou, né? Porque aparecia na capa a maior série de ficção científica do mundo, né? Ela é muito antiga, muito numerosa, e ela persiste até hoje, né? Perry Rhodan, e já superou 3.300 episódios, né? Então, a partir daí eu fui ler também, fui procurar, né, ficção científica, aparecia na capa, eu fui procurar obras de ficção científica que apareciam, né, nas bancas ou então em livrarias de cidades vizinhas que eu passei a frequentar. Certo. Você mencionou Perry Rhodan. Eu sei que você já foi até editor de uma fanzine sobre. Exatamente. Em 1986, eu entrei no Clube de Leitores de Ficção Científica, né, que também é uma organização que existe até hoje. E o criador do clube, né, o fundador, o Roberto Nascimento, ele queria diversificar os interesses dos associados, então ele criou uma estrutura de grupos de interesse, né? E a gente fundou o grupo de interesse em Perry Rhodan. E uma das atividades que a gente bolou, né, foi criar um fanzine, né? Que a gente chamou de O Rodaniano, quer dizer, aquela pessoa que gosta de Perry Rhodan, né? Que era um grupo de pessoas que tinha esse interesse. E a gente levou bronca imediatamente, né? Porque o Nascimento não queria nenhum fanzine sendo produzido dentro do clube é, que não fosse o clubzine, né? O fanzine do clube, né? Que é o Somnium, que também existe até hoje como uma revista semi-profissional. Então, mas a gente não deu bola e seguiu em frente com o Rodaniano, né? Mas durou 3, 4 números. E também fizemos um fanzine de um outro grupo, né? Um grupo de fãs de interessados em Philip K. Dick, né? Que a gente chamou de alucinação coletiva.
Foi criado pelo Ivan Carlos Regina, que é um escritor também de ficção científica, um sujeito muito importante na história recente do gênero aqui no Brasil. Sim, também já li o nome. Ah, é tão legal ouvir você falando esses nomes que a gente só lê no papel, que eu fico assim, meu Deus. É, Eu queria saber o que que te atraiu para escrita em si, para você se tornar um autor. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, né, eu me associei, me juntei a um grupo de vizinhos e amigos da minha idade, ou mais ou menos por aí, né, para a gente criar um clubezinho de ficção científica, né? Mas o pessoal gostava mais de pesquisa de ufologia, fenômenos estranhos e tal, né? E eu tentava puxar para ficção científica. A gente tinha um boletim também que chamava Boletim CEPEX, esse era o Centro de Estudos e Pesquisas Exológicas, né? Então, a gente tinha esse boletim, de vez em quando eu publicava alguma coisa de ficção científica lá. E eu tentei, naquela época, acho que com 15 anos por aí, eu tentei escrever alguma coisa, um conto incompleto, mostrei para algumas pessoas, eles não gostaram, então eu meio que aposentei a ideia, né? Aí eu fui fazer o serviço militar, quando eu voltei eu queria retomar muita coisa, né, que pertencia ao momento anterior, e procurei a Secretaria de Cultura da cidade, né, lá onde eu vivia, que é Sumaré, no interior de São Paulo. E eu queria fazer um fanzine de ficção científica com a ajuda da secretaria. Aí eles disseram: ah, faz o seguinte, você vai lá na Biblioteca Municipal, que eles estão querendo montar um clube de literatura e eles querem fazer um boletim. Então já não era aquilo que eu queria, né? Mas eu fui lá assim mesmo, porque fazer o quê, né? Então talvez se eu não pudesse fazer um fanzine, talvez eu pudesse ter um espaço dentro de uma publicação, né? Apoiada pela secretaria da prefeitura, né? De cultura. Aí eu fui lá, me apresentei, né? Aí me apresentaram as outras pessoas do clube de literatura e eu fiquei lá esperando para saber como é que ia ser esse boletim, né? E eu queria fazer ilustrações também, que também desenho, né? Então, ilustrar a poesia do pessoal, né? Uns crônicas, né? Era esse tipo de coisa que eles escreviam. Mas aí surgiu a oportunidade lá, né? Por intermédio da Biblioteca Municipal, de uma figura das letras de Campinas, né, que é uma cidade maior, mais desenvolvida culturalmente, né, desse uma oficina literária para a gente. Ele era um cronista de jornais, né, grandes lá de Campinas. Então, ele passou a dar uma oficina literária, né, e eu estava lá, né, o tempo todo, eu não apresentava nada, né, o cara ficava me olhando, né, tipo, o que você está fazendo aqui, né? Aí eu senti que eu precisava escrever alguma coisa para justificar a minha presença lá, porque eu também queria, eu gostava do pessoal, né? Quer dizer, você não pode estar aqui só para ser um ilustrador, um boletim que não existe, né? Então, eu escrevi um conto e a reação foi muito boa do coordenador, né? Me surpreendeu, né? Eu imaginava que ele não soubesse nada de ficção científica, que ele não tivesse interesse nisso e tal, mas a reação foi positiva, né? E eu pensei, poxa, de repente eu dou para coisa, né? Que foi o oposto daquele outro momento, né? Em que eu achei, não sirvo para isso, né? Ninguém gostou do trechinho que eu tinha escrito, né? Aí foi o oposto, né? Aí eu escrevi mais alguma coisa para um concurso, né? Naquela época por causa do boletim lá do CPEX, a gente conheceu outras entidades, né? Uma delas era a Sociedade Astronômica Star Trek, que foi um dos primeiros fã-clubes também de ficção científica no momento aí, né? Que foi a década de 80, lá por 1981. E já tinha, eu já consumia fanzines de ficção científica, né? O Hiperespaço, o Boletim Antares, né? Que era um outro fã-clube de ficção científica metido com astronomia, né? Só que ele era de Porto Alegre. Então, eu soube que o Clube de Ficção Científica Antares estava promovendo um concurso, né, de contos. Eu mandei uma dessas histórias e ela ficou, acho que, em terceiro lugar. Então, eu também me senti estimulado por isso, né? E quando eu entrei no CLFC, eu passei a ir até São Paulo, né?
Eu viajava de Sumaré até São Paulo para participar das reuniões mensais, conheci outros escritores e tal, eles começaram a ser publicados, aí eu me interessei também em ser publicado e profissionalmente, digamos, né? Não só nos fanzines. Então, demorou até, né, comparado com os meus colegas, né? Mas em 1989 eu mandei um conto, né, para esse conto, inclusive, que foi premiado lá no concurso, acho que foi o segundo concurso Fausto Cunha, né? Prêmio Fausto Cunha de contos de ficção científica promovido pelo Boletim Antares. Fausto Cunha foi um nome muito importante, né? Da ficção científica brasileira na década de 60 e 70. Eu mandei esse conto para uma revista francesa, né, chamada Antares, que é justamente Antares, né, em francês. Depois de ver um anúncio, né, um pedido de envio de material brasileiro pelo editor da revista, um cara chamado Jean-Pierre Moumont, que tinha a única publicação internacional, de fato, né, de ficção científica, porque ele era um poliglota, né, ele traduzia 13 línguas, inclusive o português, já tinha publicado brasileiros, né, daquele momento anterior, da década de 1960, o André Carneiro e o Walter Martins. Aí eu mandei e fui surpreendido também, né, que por ele ter publicado aquela história, que foi um começo de carreira e tal. E ele foi bastante franco, ele é um tipo um desses caras que falam o que vem na cabeça mesmo, né? Então ele disse: a sua história não era muito boa, mas eu achei que a ideia era original o suficiente, então eu publiquei, né? Mas eu fiquei muito feliz, é claro. Eu acho que você precisa parar de se surpreender depois de tantas publicações e depois de tantos prêmios. Como é que você ainda se surpreende? A gente se surpreende porque às vezes envolve gostos de pessoas que vivem em outra cultura, né? Então a gente, quando escreve uma história aqui em português e tal, a gente imagina algo a respeito da nossa cultura, da nossa história, da nossa situação e às vezes surpreende que agrade alguém de fora, né? É, justamente então você mencionou que você começou muito nas fanzines, nos clubes, né? Que foi aí que você começou a escrever. Você diria então que esse contato com outros fãs, ele é inspirador? Ele é quase que um dos principais geradores da ficção científica? É sim, eu não sei atualmente, né? Porque atualmente as coisas estão mais. A internet oferece uma interação diferente, né? Mas eu sentia muita necessidade, desde de criança, de ter interlocutores, né? Em torno desse interesse. Então, para mim, foi fundamental mesmo. Eu imagino que para outras pessoas também, né? Da minha geração, até pessoas mais velhas que ao se associarem ao Clube de Leitores de Ficção Científica, por exemplo, encontraram esse incentivo, né, na forma do fanzine lá do Somnium, né, e também do diálogo com outros colegas, né, de um entendimento também de que a ficção científica brasileira poderia ser um projeto coletivo, né. Isso foi uma coisa que já era discutida, por exemplo, em 1987, né, pelo Ivan Carlos Regina, né, nas reuniões, também no próprio fanzine, né. Em 1988, ele lançou um texto, né, um manifesto, que foi o manifesto, como é que se chamou? Era o Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira, né? Do movimento Supernova que ele queria lançar. A partir daquelas reflexões que ele já tinha. Ele é um sujeito meio performático também, então ele fazia intervenções em eventos e tal. E a partir das reações e do que ele já havia refletido, ele lançou esse manifesto, né? E eu fiz parte do movimento, junto com outras pessoas que também pertenciam ao CNFC, né, o Clube de Leitores de Ficção Científica. E foi uma experiência bastante interessante de entender, né, a ficção científica como um conceito, né, como uma possibilidade de interação, intervenção com as letras, a literatura brasileira como um todo, né? Então, essa parte, como você diz, essa coisa de um coletivo, né, de uma coletividade que está sempre discutindo o assunto, pensando.
e avaliando os textos uns dos outros, né? Isso é uma coisa muito importante e a história da ficção científica, ela contempla esse fenômeno, né, como algo internacional, né? Que é o que a gente chama de fandom, né? Uma comunidade de fãs em torno de qualquer assunto, aí no caso ficção científica, né? E no Brasil é antigo, né? Quando o CLFC surgiu, havia uma coisa assim entre os dirigentes e tal, de que agora existe um fandom no Brasil, né? Mas isso já existiu antes, né? Lá na própria década de 1960, por exemplo, em 1965, eles já tinham, antes disso, eles já tinham atividades de se encontrar, de almoçar juntos e tal. Mas em 1965 eles organizaram a primeira convenção brasileira de ficção científica, em São Paulo, com um programa, com pessoas, com personalidades intelectuais, gente envolvida com tecnologia, com parapsicologia, né, com bastante áreas diferentes, né, e ficção científica também, é claro, dentro do auditório daquilo que seria a Folha de São Paulo mais tarde, né. E lá eles tiveram um boletim chamado O Cobra, de convenção brasileira, né, e é um boletim mimeografado que pode ter sido o primeiro fanzine brasileiro, né. E lá eles fundaram a Associação Brasileira de Ficção Científica, que talvez tenha sido o primeiro clube, né, a primeira associação, né, envolvendo fãs e produtores de ficção científica. Então, não é um fenômeno novo, nem ou muito recente, né, nem no Brasil. E nos Estados Unidos, o fandom ele foi uma proposta do um editor, né, um editor muito importante, o Hugo Gernsback, que que foi o cara que criou o termo science fiction, né? Ficção científica, ou criou, não, popularizou, né? E ele queria jovens organizados em torno da ficção científica, em torno das revistas dele e tal. Então a gente vê muitos desses primeiros fãs se tornaram personalidades importantes, né? Como escritores, ou como editores, ou como agentes literários, né? Então, a gente percebe isso, né? Que essa coisa do fã, de uma comunidade de fãs, ela é um elemento importante, né? Para o desenvolvimento da ficção científica, porque é um gênero que movimenta muito as paixões, né? O interesse, e as pessoas gostam de se reunir. E como é uma coisa muito especializada, né? Você tem que conhecer muitos subgêneros, ler muito, né? E entender também das questões científicas e tecnológicas por trás. Então, acaba sendo que quando você precisa de profissionais, são essas pessoas que acabam aparecendo, né, para trabalhar na área. Certo. A gente já começou a falar sobre fandom e essa coletividade, então eu queria voltar pro básico. Pra você, o que que seria um fã? Então, um fã é o cara que gosta de uma produção cultural qualquer, né? Mas que ele não está contente só em consumir lá na casa dele, né? Ele quer trocar figurinha com outras pessoas, né? Então, se a pessoa ela se apresenta como alguém envolvido com aquilo, ela já é um fã. Aí existem vários níveis, né? Inclusive tem um termo dentro do fandom americano, eles têm uma fandom speak, né? Que é uma língua do fã, né? E um dos termos é active fan, né? Que seria o fã ativo, né? Esse cara que faz fanzine, ou tem um grupo de discussão, ou que tem um fã-clube, ou então que aparece sempre nas convenções, né? Tem todo um modo de ser fã, né? Organizado internacionalmente, né? O cara pode ter um blog, ele pode ter um podcast, né? Então, atualmente a internet ela semi-profissionalizou muita coisa, né? E quando antigamente era mais difícil, né? O cara ficava muito mesmo com produção de fanzine, ou então reuniões de clube e tal. Agora, se o cara tem um podcast, ele pode monetizar, né? Ou se ele tem um canal no YouTube, ele pode, que entrevista pessoas, por exemplo, ele pode monetizar, né? Ele pode exercer uma influência, né? Então, atualmente, a internet ela faculta a coisa de ser semi-profissional está muito mais facilitada, né? Antigamente, para você ser um fã
e ser um semiprofissional, você tinha que ter um fanzine com uma circulação muito grande, né? Que rodasse não em xerox, mas que rodasse em offset, né? Em imprensa mesmo, né? Então a coisa digital ela nublou muito as fronteiras entre o fã, exclusivamente fã, amador, o semiprofissional e profissional. Com certeza. E falando disso, de você se profissionalizar num gênero, né? Nessa paixão por um gênero literário, você se tornar um profissional dele. É, você acha que você ser fã de ficção científica afetou a maneira que você lê, consome o gênero, pensa nele? É uma pergunta difícil, porque, por exemplo, quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu pesquisava já ficção científica, datilografando na biblioteca da escola os verbetes de ficção científica nas enciclopédias, né? Naquela época não tinha Wikipedia, né? Não tinha o Google, né? Então, as escolas e bibliotecas públicas tinham enciclopédias, né? Quer dizer, eu sempre tive o interesse em entender o que que era aquilo, né? E não só consumir ou escrever e tal, né? É claro que ao passar a escrever, existem questões que são muito específicas da escrita, né? E são questões que envolvem técnica, né? E aí também, né? Aos poucos eu fui, dentro da medida das minhas possibilidades, fui pesquisando isso também, né? Porque existem livros, revistas que ensinam, né? Como escrever certas coisas, né? Como abordar personagem, né? Esse tipo de coisa. E eu também tive interesse de buscar isso, né? Então, para mim, é quase que tudo uma coisa só, né? Consumir, porque eu gosto de ler, né? Escrever, eu também gosto, pesquisar, também gosto, né? Desenvolver a minha escrita, quer dizer, aprofundar um pouco questões de técnica, né? Tudo está embolado na minha cabeça, né? Nem sempre foi assim, é claro, mas para mim é uma coisa natural que isso tudo seja um conjunto, né? Você já mencionou um pouco sobre a história da ficção científica aqui no Brasil, como que veio pra cá, mas eu queria pedir justamente para você, assim, brevemente mesmo, um resumo mínimo de como a ficção, da origem da ficção científica e como ela foi importada para o Brasil. E se você puder mencionar quais são as três ondas, né, que a gente tem. Aliás, são três ou já chegou na quarta já? Já tem uma quarta, já segundo algumas pessoas, né? Alguns observadores aí da área. Então, a primeira onda seria a geração GRD, né? Aqueles autores da década de 1960, né? Quer dizer, entre 1957 e 1972, mais ou menos, tá? Mas antes disso, a gente teve o que eu chamo de período pioneiro, né? Mais ou menos 100 anos, desde 1857 até 1957, né? Em que a ficção científica teve uma presença no Brasil, frequentemente, quer dizer, em diversos momentos, uma presença relativamente intensa, né? Só que ela não era vista como um gênero literário específico. Então, é a partir da primeira onda que ela se firma como um gênero aqui no Brasil, graças, né, à atividade do editor Gumercindo Rocha Dória, né, que criou uma coleção que se chamava Ficção Científica, GRD, né? Então, aos poucos, essas coisas foi se firmando aqui, né? E porque já depois da Segunda Guerra Mundial, a ficção científica ela galgou uma posição dentro da cultura, né, e dos assuntos cotidianos muito maior, né? Porque a tecnologia estava transformando o mundo muito rapidamente, né? A bomba atômica, o satélite artificial, o submarino nuclear, o avião supersônico, o foguete, né? Tudo isso estava na ordem do dia, era coberto pelos jornais, né? E a ficção científica ela vem no rastro dessa percepção, né, de que o mundo estava mudando muito rapidamente e a ficção científica era uma literatura que tratava disso já há algum tempo, então ela podia ter algo de relevante a, a apresentar para os leitores, né, para as pessoas dentro desse diálogo aí. Depois a ditadura ela trouxe uma clivagem, né? Ela forçou uma clivagem aí com a interrupção
de muitas atividades editoriais, né, desse momento da primeira onda, né? E ela mudou o ângulo que a ficção científica assumiu, né? Então, de repente, com a ditadura, para você ter a possibilidade de fazer a crítica ao regime militar e à tecnocracia, né, da época, adotou-se como preferência a distopia, né? A distopia passa a ser o elemento o subgênero da ficção científica mais viável, né, e interessante para discutir aquele momento. Então, né, como houve uma interrupção da primeira onda, e a própria ideia de ficção científica, ela meio que se submergiu, né, na questão da distopia, na questão uma narrativa absurdista, às vezes, né, que entrou dentro do espectro do que se chamou na época de literatura pop brasileira, né? Não dá para dizer que isso foi uma segunda onda, foi uma mudança de rumo, né? Então, eu chamei de ciclo de utopias e distopias. Então, a segunda onda vem justamente quando a ditadura começa né, ela entrou na fase chamada de abertura ampla e restrita, etc. Abertura política, né, em que os exilados passam a voltar ao Brasil, né, a repressão diminui muito, né, a censura para de ocorrer. Então, nessa época é que ressurge, né, o interesse pela ficção científica a partir desse movimento de raiz, né, de fã-clubes, né, de fanzines e assim por diante, né, e eles vão gerando um número de autores, né, e outros autores que não participavam do movimento do fandom, eles acabaram entrando também e se integrando, né, porque aí, com uma estrutura organizada, né, os clubes e os fãs passaram a buscar esses autores isolados, né, integrar a discussão, né? E aí, com a internet, o advento da internet, surge pela primeira vez um grupo de autores, né, que se anuncia como uma nova onda. Esse grupo de autores se apresenta como uma terceira onda, né? Marcada justamente pelas relações de produção e relações de interação, de interlocução que a internet apresenta. Ela tinha uma lógica própria, né? Que passa pela perspectiva de uma literatura juvenil como uma grande saída, né? Um grande interesse. E a quarta onda, ela já incorpora essa coisa de uma prosa jovem, né? Essa coisa de uma literatura jovem adulta, como parte integrante, né? Da produção, mas com um enfoque voltado para os nossos tempos, né? Nos quais a gente precisa responder a essa demanda por representatividade, né? Então, o que os observadores que anunciaram essa quarta onda, né, a pesquisadora e também ficcionista Lídia Zuin e o pesquisador e professor universitário, né, o Alexander Meireles da Silva, eles observam justamente isso, né, que as correntes atuais buscam essa representatividade. Então, o afrofuturismo, né, a literatura feminista, de ficção científica, que também é muito antiga, né? No plano internacional, a ficção científica queer, né? Que aborda comportamentos sexuais e de gênero diferentes, né? Ou alternativos, digamos. E também, isso é um outro aspecto interessante, né? Como nós tivemos certos subgêneros que têm uma expressão muito brasileira, né? Como o Tupinipunk na segunda onda, né? Acontece de haver uma série de movimentos espalhados pelo Brasil afora que eu chamei de uma ficção científica que busca um regionalismo valorativo, né? Não é aquele regionalismo antigo do século XIX, começo do século XX, né?
que a gente teve dentro do mainstream da literatura brasileira, mas é um regionalismo que visa valorizar essas regiões que a gente normalmente não associa com ciência e tecnologia, né? Que é um processo histórico também que se entende como já uma expressão de preconceito, né? Seria o Nordeste e o Norte do Brasil. Quer dizer, eles têm uma produção científica muito forte há muito tempo, né? E as suas próprias soluções tecnológicas, e então não tem por que excluir essas regiões de uma percepção, né? De ficção científica. Então, surgiu o amazofuturismo, né? Que é da Amazônia, da região Amazônia. Teve um Cyberagreste, né? Que era do Nordeste, né? E é um movimento também vinculado à produção de imagem, né? De arte, que o amazofuturismo também tem esse ângulo. E depois surgiu o Sertão Punk. Eu imagino que existam outros aí. E é uma novidade muito interessante, né? Porque durante muito tempo se discutiu, digamos, como se produzir uma ficção científica brasileira e se isso, você incorporar elementos do Brasil que fossem da cultura, da história, da própria história literária, né, dos nossos movimentos literários ou culturais e tal, se isso iria contra o caráter universal, né, da ficção científica, né? E de repente a gente vê que isso se tornou uma discussão residual dentro da ficção científica brasileira, né? Quer dizer, ainda existem algumas pessoas que falam isso, mas a ordem, a tendência atual, né, passa por esses movimentos muito específicos, né? Que já não percebem, não enxergam mais esse dilema, né? Já não existe mais esse dilema para eles, né? Então é um momento muito interessante, muito rico. E a gente não sabe exatamente para que direção vai, né? Mas uma perspectiva que é meio latente, né? Que está por aí já com uma discussão, é a de que a chamada ficção climática vai ser uma tendência dentro também, integrada a essas questões, né? A esses movimentos, porque eles também, a questão climática, ela já se abriu, né, para questões sociais, né, econômicas, né? Já não é uma questão puramente científica, é uma questão econômica, é uma questão que tem a ver com a pobreza, né? Porque se sabe que as populações que vão sofrer mais são aquelas que têm menos recursos, né? Então, esse subgênero da ficção científica que é relativamente novo também, tem uma grande chance de se integrar, né, de se tornar uma tendência integrada a todos esses movimentos. É, eu queria entrar numa questão que você já abordou levemente. Quando a gente fala de história, a gente sempre aborda, né? Então, você falou um pouco sobre como a ditadura afetou a produção de ficção científica, sobre como essa busca por representatividade também se manifestou dentro do gênero literário. E é, eu queria saber, na sua opinião, qual a importância de usar esses gêneros literários, como a ficção científica, como documento histórico para estudar o passado? Ficção científica é um gênero meio marginal nas Américas, né? Na Europa, nem tanto, mas nos Estados Unidos, Canadá, e depois no Brasil, Argentina, México, etc., é o gênero, ele floresce dentro de um campo de ficção popular, né? Demorou muito para ter algum reconhecimento, para entrar. Ela estava no plano das revistas populares, né? Que é um produto muito perecível. Demorou um tempo para entrar, por exemplo, em publicações mais duráveis, como o livro, né? E também demorou um tempo para ser discutido dentro das universidades, né? Dos ambientes acadêmicos, né? Então, o primeiro curso de ficção científica dado numa universidade não foi dado nem por um professor universitário, mas por um fã, né? Que foi o Sam Moskowitz. Ele foi convidado, né, a dar um curso de extensão, né, na Universidade de Nova York, na década de 1950.
Quer dizer, o gênero já existia como tal desde os fins do século XIX. Então a gente vê como isso foi tardio, né? Essa entrada, né? Mas aí depois no pós-guerra, justamente, ele passa a ser mais presente nos estudos literários. Na década de 1960, depois na década de 70, há uma integração de certos aspectos do gênero pela literatura pós-modernista americana, né? E inglesa e tal. Então, isso também promove o interesse pelo gênero, né? E na década de 1980 e 90, essa integração e a vinculação, né, a proximidade com os estudos do pós-modernismo e também de uma certa novidade que havia na época, né, que foi os estudos de cultura, né, os estudos culturais, que enfocavam muito essa coisa da literatura, da cultura popular, né? Podia ser televisão, história em quadrinhos, literatura também, cinema, né? Moda, vestuário, tudo isso, né? Aí a teoria pós-modernista na literatura, ela passa a enxergar os gêneros populares como expressão de subjetividade pós-modernista, né? Essa teoria, ela entende que não existe uma visão monolítica da cultura, né? Que a cultura ela é dividida ou ela é fragmentada pelas subjetividades dos sujeitos, né? E essa subjetividade ela pode ser determinada pelo gênero sexual, pode ser determinada por etnia, né? Por classe social e assim por diante. Então, os gêneros, né, literários, eles assumem esse caráter de expressar as subjetividades, né, as diferenças, né? Então, ganham um grande impulso, os estudos de ficção científica ganham um grande impulso na época, porque também já havia uma ficção científica feminista muito forte, né? Então, essa ficção científica que era muito crítica, muito aguda, muito inteligente, muito bem feita e muito experimental, né? Ela chama atenção e também o surgimento do movimento cyberpunk, né? Que foi uma corrente muito formalmente, né? No plano formal da escrita, muito associada ao pós-modernismo também, né? Houve uma pesquisa feita na década de 1990 que mostrou que nos cursos universitários americanos de ficção científica, dois livros eram os mais lidos, né? Mais adotados. O primeiro deles era A Mão Esquerda da Escuridão, de Ursula K. Le Guin, que é um grande marco da ficção científica feminista, né? E o outro era justamente o Neuromancer, do William Gibson, né? Que é o primeiro grande marco também do cyberpunk, né? Então, quando a gente chega nesse momento, mais ou menos 2015, né? Do surgimento da quarta onda no Brasil, ela vem já percebendo que o futuro do campo literário, né, ele iria migrar de uma ficção científica mais ou menos adulta, né, pós-modernista, para uma ficção científica jovem adulta, né, com esse foco na representação das diferenças, né, da subjetividade e tal. E aconteceu aqui em São Paulo um evento chamado, acho que foi Encontro Irradiativo, a partir do Manifesto Irradiativo, escrito por dois autores brasileiros, né, o Jim Manotsu e o Alia, né, que escreveram esse manifesto justamente falando disso, né, que era a hora dessa expressão das diferenças, né, da busca pela representatividade. E eles fizeram esse evento em São Paulo, que também teve uma grande. Foi numa biblioteca pública, né? Mas teve uma presença muito forte, né? E em que se anunciou no final, a fala final do Dima Notsu foi justamente essa, dizendo que internacionalmente, né? A coisa estava crescendo, ela iria fermentar toda aquela a grande explosão da literatura jovem adulta que veio depois do sucesso Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis e aquelas distopias
para jovens e tal, aquilo iria explodir, né, um novo campo literário que privilegia essa questão da diversidade e da representatividade. E foi justamente o que aconteceu. E esses novos movimentos e correntes, elas estão dentro dessa tendência, né? Então, não é só a ficção científica como um fato espontâneo, né? Que acontece porque existe um mercado e a gente pode olhar e encontrar lá uma representação do Zeitgeist, né? Do espírito do tempo, né? Especialmente em torno de questões de ciência e tecnologia, mas também a própria produção literária incorporou isso, né? E busca produzir textos que seriam significativos dentro dessa lógica, né? E dentro da lógica do nosso momento aí que busca a representatividade e a diversidade. Eu queria perguntar, você justamente falou muito agora sobre os subgêneros dentro da ficção científica e a importância de ter essas múltiplas perspectivas que esses subgêneros representam. Mas tem uma distinção em termos de sci-fi que a gente não abordou ainda, que eu queria saber justamente a sua opinião sobre, que é aquela ideia do hard e do soft sci-fi. O que que eles são e qual é a importância de ter essa distinção entre um e outro? Então, a ficção científica nos Estados Unidos, né, ela surge como um grande segmento, isso vem, é claro, né, da base que ela tomou, né, de certos autores europeus, né, como o Júlio Verne, né? Quer dizer, ela surge como um segmento de um grande campo literário que existiu da primeira metade do século XIX até a segunda metade do século XX, que foi o campo da aventura, né? E aos poucos, como a ênfase numa lógica tecnológica ou científica e tecnológica na escrita das histórias, né? Que o caminho foi da aventura para uma discussão mais séria, né? Dessas questões do peso da ciência e da tecnologia dentro da sociedade moderna do pós-guerra, né? Então, o aspecto científico foi crescendo cada vez mais, né? Então, houve um momento em que explodiu até voltando à sua questão anterior, explodiu a discussão intelectual a respeito da ficção científica, mas era em termos da nova tecnologia, né? Da nova ciência. Então, que a ficção científica expressava esses desenvolvimentos, né? Então, se dividia muito a ficção científica em termos de campos de pesquisa, né? Então, astronomia astronáutica, né? Transportes, comunicação, medicina, né? Existem muitos livros, enciclopédias e tal, que são divididos nesses tópicos, né? Armamentos, né? Esse tipo de coisa. Então, a ficção científica hard seria aquela expressão do gênero que leva a sério a especulação científica, né? E a extrapolação da ciência e da tecnologia. Extrapolação é partindo de um certo estágio da produção científica e do conhecimento científico e da produção tecnológica, entender como é que vai ser a ciência do futuro ou a tecnologia do futuro e o impacto dela na sociedade, né? Enquanto isso, haveria uma ficção científica soft em que o enfoque maior está seria nas ciências humanas, né? Sociologia, antropologia e assim por diante, né? Então, a ficção científica hard ficou com essas coisas mais de astronomia, física, química, etc., né? As ciências exatas, né? Então, é uma divisão arbitrária em torno da divisão mesmo dos campos do conhecimento que a gente tem, né? De como o ensino se organiza, né? Não é porque a ficção científica hard busca ser difícil, né? De propósito e tal, né? Pode ser difícil também, né? Agora, uma ficção científica soft também pode ser difícil, né? Ela pode ter questões muito difíceis de compreender, né?
Elas precisariam de um conhecimento prévio, de uma reflexão maior, ou de, né, pesquisa e tal, da parte do leitor, né? Isso pode ser assim também, né? Atualmente se fala da ficção científica hard como um certo campo de produção da ficção científica que tem uma semelhança, né? Não é só uma questão de como você vai lidar com essas ciências, né? Mas que fala, por exemplo, futuro próximo, de 50 a 200, 300 anos no futuro, né? Em que a tecnologia espacial é determinante, né? Então, ou então thrillers de ficção científica que tem esse aspecto, né? Aí também tem um componente entraria nesse campo da ficção científica hard, né? Quer dizer, ela vira um subgênero ou um conjunto de subgêneros da ficção científica. Eu quero muito adentrar de novo na discussão sobre a ficção científica como ferramenta de divulgação científica, mas antes disso eu queria voltar um pouco para quando a gente fala de fandom. Você acredita que existe algum tipo de estranhamento ou preconceito com o conteúdo de ficção científica? E, e com o fandom em si, sabe? Duas perguntas em um. Existe estranhamento com o conteúdo de sci-fi? E daí depois, e com o fandom de sci-fi? Algum estranhamento sempre vai ter, né? O problema é que antes era do conjunto da sociedade, né? E não foi sempre assim também, né? Quer dizer, quando o fandom surge no Brasil, havia um interesse grande, né, sobre ficção científica. Havia 3 ou 4 colunas nos grandes jornais de capitais no Brasil, né? É um negócio que depois, hoje a gente não tem, né? Então havia uma curiosidade em torno do gênero, né? E houve um período em que se discutiu a ficção científica como uma novidade literária relevante, e aí houve um grande debate, né? Nos suplementos literários dos jornais, né? Que era um grande espaço também de interlocução, de debate, né? Um campo dizia que a ficção científica tinha uma tradição, que ela era uma novidade que chegava ao Brasil, mas que ela tinha uma tradição e que ela tinha algo a dizer a respeito dos nossos tempos, né? Dos tempos modernos, né? E que ela tinha algo a dizer também a partir de uma postura, né? Era uma grande alternativa a certos caminhos da literatura, né? Que tinham os seus próprios dilemas da época, né? Que era o momento pré-pós-modernismo, né? Então, houve uma reação da intelectualidade estabelecida, de setores muito prestigiosos, né, dizendo que não, né, que a ficção científica era a literatura trivial, que ela era dispensável, né, que ela era vinculada ao poderio capitalista americano, né, e que ela não poderia ser uma grande novidade, que a grande novidade era justamente o Nouveau Roman francês, né, que foi visto depois pelo Frederick Jameson, por exemplo, como um precursor, né, do pós-modernismo, né? Então, houve uma grande disputa na época, né? Depois, com a formalização cada vez maior do ambiente universitário brasileiro, né, em torno das teorias pós-estruturalistas, né, ou estruturalistas e pós-estruturalistas, com uma grande presença marxista no pensamento, né, da psicanálise também. Essa discussão se deu como o campo do contra venceu, né? Quer dizer, durante a década de 70, a década de 80 e 90 também, ficção científica foi vista como um subgênero, uma literatura popular, comercial, né? Sem relevância, expressão mesmo de um colonialismo cultural americano, como algo de defesa do poder capitalista, né? Da imperialista americano, visto também como alienígena, né? A história da literatura brasileira, né? As preocupações literárias brasileiras mais elevadas e assim por diante, né?
Então, aos poucos, a coisa foi mudando no começo do nosso século agora, no ambiente acadêmico, justamente com a entrada de fãs, né, nas universidades, né, nas faculdades de letras. Antes da entrada dele, já havia uma pesquisa de ficção científica aqui, mas ela estava fora da universidade, da faculdade de letras, né? Estava na faculdade de filosofia, de história, né, de antropologia, dava de tudo, né? E eram ocorrências assim pontuais. Mas a coisa começa a decolar, né? Eu chamei de troca de guarda, né? Começa a decolar quando fãs entram nas faculdades de letras, né? E atualmente a coisa mudou da água para o vinho, né? Existe muita gente pesquisando em todos os campos, né? De jornalismo a letras mesmo, né? Comunicações. Então, e a outra coisa é que, digamos que a cultura popular, essa coisa de ser fã de quadrinhos, né? De ser fã de ficção científica, de ser colecionador dessas coisas, isso virou uma coisa potente na cultura em geral, né? Já ganhou representação na televisão, né? No cinema, né? Por exemplo, aquela série Big Bang Theory, né? Quer dizer, as pessoas, isso virou uma corrente também, né? Eu nunca tive a oportunidade, quando criança, de ter uma camiseta de ficção científica. Agora, você acha em qualquer lugar, qualquer shopping tem, né? Tem loja especializada, né? Então, digamos que a ficção científica e o fandom se aproximaram do mainstream das sociedades, né? Não quer dizer que foram aceitos 100%, porque também nada é, né? Nada é aceito 100%, né? Então, eu acho que ainda existe preconceito e existe ainda áreas fechadas, né, para a ficção científica como uma literatura e tem gente que torce o nariz, né, para os fãs, né, para os clubes ou para as atividades específicas, né. Entrando então de novo nessa discussão sobre academia e divulgação científica, você acha que a ficção científica pode ser usada como ferramenta educativa ou didática no ensino de ciências, tanto exatas quanto humanas? Pode, claro. Tem muita gente já isso há muito tempo, né, que pesquisa isso, né, no meio acadêmico e muitos professores, atualmente muitos professores que usam até na rede pública, né. Não seria algo já do ensino superior exclusivo, né? Mas assim no ensino fundamental, né? Ensino médio, né? Porque isso foi discutido também naquela época, né? Em que a ficção científica estava vinculada a esses campos de pesquisa, né? Que ela seria um motivador do interesse científico, né? Não porque aí entra naquela coisa de ela é exata na sua descrição da ciência e tecnologia ou não é, né? Grande parte da ficção científica não é, né? Ela quer a aventura, o deleite da leitura, né? O entusiasmo e tal. Mas mesmo essa ficção científica, ela pode motivar o jovem a arregalar os olhos e falar: nossa, existem coisas fabulosas por aí, né? Que se formaliza pelo ensino de ciência, né? Desde sempre, né? O Alberto Santos Dumont foi para a França achando que tudo aquilo que ele leu no Júlio Verne ele ia encontrar lá, né? Ele ia olhar assim e ver os dirigíveis, ver as aeronaves, né? Aí quando ele chegou lá e não viu nada, ele falou, então eu tenho que fazer, né? Esse que é o cientista mais famoso brasileiro da atualidade, o Miguel Nicoleles, ele foi para a ciência porque ele gostava de ler o Isaac Asimov, né? Muitas pessoas passaram por essa experiência de se interessar por ciência porque gostavam de ler ficção científica, né? E aí entra essa coisa, né? O Júlio Verne foi um escritor de F.C. Hard do século XIX, né? O Asimov foi o escritor de F.C. Hard do século XX. Então, essa preocupação com o conteúdo científico, né? Com uma certa correção faz parte, né? No Brasil isso nunca pegou porque é uma coisa mais difícil, né?
Então, a gente teve algumas pessoas na década de 70 que tentaram escrever uma ficção científica hard, e depois aquele que é chamado de pai da ficção científica hard brasileira é o Jorge Luiz Calife, né? Que publicou primeiro em 1984, né? Então, você vê, ó, o quão recente também é, né? E atualmente a gente não tem um grupo de escritores que a gente possa olhar e falar, não, são de ficção científica hard, né? Então, esse é um desafio do Brasil, né? Outro desafio é fazer uma ficção científica, um futurismo, né? Fazer um futurismo coerente com ficção científica, né? Essa é uma outra discussão, né? O cyberpunk surge na década de 80 também questionando o estado da ficção científica da época, que eles diziam que ela havia lançado ou desistido do futurismo, de ter um ângulo futurista para isso, imaginar um futuro coerente, né? E que o cyberpunk viria fazer isso, só que ele estava buscando no nível das ruas, né? Não no nível dos laboratórios, de universidades e tal, grandes projetos. Então, o Brasil, a ficção científica brasileira tem uma grande dificuldade de imaginar ou extrapolar futuros próximos para o Brasil que pareçam coerentes, né? 50 anos no futuro, como é que vai ser, né? Então, historicamente, quer dizer, dentro da história da ficção científica brasileira, isso é muito difícil da gente ver, né? E normalmente quando se tenta fazer é uma coisa satírica. Então, 20, 30, 40, 50 anos no futuro vai ser uma gozação total, né? Ou então, isso é um processo mais recente também, é um futuro próximo distópico, né? Então, um dos primeiros livros brasileiros desse momento, já indo para a quarta onda, né? Acho que é um livro de 2017, não me lembro, chamou-se Ninguém Nasce Herói, de Eric Novello, né? Chamou atenção porque ele falava de uma distopia do futuro recente do Brasil, em torno dessas coisas que a gente viu, né? Uma censura, uma repressão explícita, né? De costumes, né? Dos hábitos, né? De sexuais, né? De pessoas que seriam fruto de um preconceito sexual institucionalizado, né? Quer dizer, o Estado assume que ele persegue minorias, né? Que é um projeto de Estado perseguir minorias. Esse livro ganhou muita atenção, né? Ele foi mencionado ou resenhado em grandes periódicos, né? Então entra aí esse ângulo da distopia, né? Então essas são as grandes dificuldades da ficção científica brasileira que estão presentes na nossa história aí. Agora, o que você falou, né, é assunto, né, para qualquer nível de ensino, né? A ficção científica pode fornecer assunto para qualquer discussão em sala de aula entre as crianças, né? Ou então dentro de cursos técnicos, né? Você pode falar, pegar algum livro de ficção científica que fale de soluções de engenharia dentro daquilo que eu soube, inclusive que isso existe agora, né? Um curso de economia de crise, né? Sim. Economia em tempo de crise, né? Porque a crise climática vai estabelecer isso como uma certa norma, né? E tem um livro um romance do Bruce Sterling, que é um dos pais do cyberpunk também, né? É um livro de 1994 chamado Tempo Fechado, no Brasil. E tempo fechado, que ele chamou de heavy weather, né? Seria a ordem global, né? A crise climática, com grandes furacões, com refugiados do clima e tal, seria a norma das relações mundiais, né? Você pode pegar um livro como esse para discutir o futuro da engenharia civil, por exemplo, né? De soluções também tecnológicas e mecatrônicas, ou sei lá, ajustadas a um tempo de crise climática constante, né? É, a E gente outras fala. coisas, física, né? E também sociologia, antropologia, tudo isso, né? Ética, né? A coisa dos costumes, né? Tudo isso. Religião, né?
Até em cursos de teologia você pode ter ficção científica, né? Você acha que quando a gente está falando agora da ficção científica como essa ferramenta didática, é mais difícil trazer a ficção científica para dentro da ciência ou de trazer a ciência para dentro da ficção científica? Olha, outra discussão, eu acho que já acontece, né? Porque na medida em que a ciência tenta encontrar a solução, ela entende que as coisas vão piorar, vão progredir numa certa direção, e ela quer encontrar soluções, já existe um elemento especulativo aí, né? Na prática científica, eu não sei. Talvez na prática, justamente da formação científica, né? A ficção científica como um fato, quer dizer, o livro, o filme, né? Pode entrar nas discussões da formação científica, né? E a ciência na ficção científica depende dessas questões, né? De você ter uma os autores estarem empenhados, né, em produzir um UFC hard, né? Pode nem ser aquilo que eu falei de um campo, né? Mas pode ser, por exemplo, uma ficção científica de aventura, mas que tenha um conteúdo de ciência, de especulação científica e tecnológica mais coerente, né? Baseado no que se discute hoje, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu fui na Convenção Mundial de Ficção Científica de 1992. Um grande escritor americano, né, que esteve aqui, convidado por mim em 1990, numa convenção que eu organizei lá em Sumaré, ele me pagou, né, pagou a passagem aérea, hotel, tudo, para que eu fosse conhecer uma convenção americana, né? Foi um grande gesto da parte dele, o Orson Scott Card. E tinha um stand da NASA lá, né? Junto com tudo o resto que tinha lá, tinha barraquinha de artista vendendo seus desenhos, né? Tinha gente vendendo livros usados, tinha revistas, né, vendendo assinatura, tinha um stand da NASA, né? O grande organismo de promoção da astronáutica nos Estados Unidos, no mundo, né? Quer dizer, existe um certo casamento entre a produção de tecnologia de ciência nos Estados Unidos, né, das instituições, e a produção de ficção científica, né? Existem escritores de ficção científica que são cientistas, né? E que estão dentro de institutos, né? Que estão dentro das universidades, né? Houve um escritor de ficção científica que foi um dos... Porque o presidente americano ele tem um consultor para a ciência, né? Um escritor de ficção científica foi esse consultor, do Bill Clinton. Então, talvez fosse uma saída para isso, para essa questão que você colocou, né? Como é que a gente faz para ter mais ciência na ficção científica, no caso, e mais ficção científica na ciência, né? É você ter uma aproximação, né, dessas duas áreas, né? Você ter os escritores, né, ou as entidades do fandom se aproximarem da ciência institucional, né, no Brasil e vice-versa, né? Também a universidade, né, os institutos e tal, se aproximarem da ficção científica, né? Mas assim, se aproximarem dos produtores, né, de ficção científica, né? Pessoas que poderiam ter acesso né, aos institutos, né, aos laboratórios, conversar com os cientistas, né? Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, o Instituto de Física da USP, ele tem uma atividade que é um cineclube que passa um filme de ficção científica, né? Não sei se é quinzenal ou semanal, e aí se discute depois com um mediador que é um cientista, né? Que legal. Então, não está longe, né? Quer dizer, isso existe, essa proximidade, ela existe, ela é reconhecível, né? Mas o que precisa, digamos, é estreitar mais, né? Qual que é a sua obra favorita de ficção científica? É difícil dizer, né? Mas durante muito tempo eu tive com certeza, né, que o romance favorito de ficção científica para mim, na minha visão, né, na minha experiência, seria o Orador dos Mortos, justamente do Orson Scott Card, né?
Esse romance é uma sequência de um livro mais famoso, é o Jogo do Exterminador, né? Teve um filme, né? Acho que o filme de 2013, o romance é de 1985. Esse Orador dos Mortos, ele se passa num planeta colonizado por brasileiros, né? No futuro distante. E esse planeta tem essa comunidade, ela tem um limite de crescimento, porque existe a única outra espécie alienígena inteligente que se conhece vive lá, né? Então essa comunidade não pode crescer muito, né? Então ela é basicamente uma cidadezinha, né? Do interior de São Paulo, porque é a experiência do Card como missionário mórmon aqui no Brasil. Ele foi missionário, acho que em 1971, 72, né? Então ele circulava por essas cidadezinhas no interior, né? Campinas, né? Ribeirão Preto, né? Araraquara. Então, também é a minha experiência. Eu cresci numa cidade do interior, né? Além disso, é uma ficção científica de aventura, mas ela é também uma ficção científica antropológica, né? Muito, muito bacana, muito consistente, muito bem pensada, né? Então para mim é uma coisa, é um livro que mora no meu coração, né? Também foi o primeiro livro de ficção científica que eu li em inglês. Mais tarde eu tive a oportunidade de traduzir esse livro, né? Traduzir a segunda edição brasileira do romance. E das suas obras em si que você publicou, você tem uma que é favorita sua? Eu acho que o meu livro favorito é um romance de horror, tá? Não é de ficção científica. Ele se chama Mistério de Deus. Ele é sequência de um outro, né? Cujo título é Anjo de Dor, que os dois são ambientados lá em Sumaré, né? Onde eu cresci, né? Sumaré e o redor ali, né? Que é a região de Campinas. Ele é o meu romance mais ambicioso, né? É um romance de horror do tipo Dark Fantasy, né? Mas o Dark Fantasy da década de 80, né? Que pertence ao ramo do horror. Ele é um tipo de literatura, na textura, é uma literatura realista, né? Só que ela tem um ou outro elemento fantástico que altera essa realidade, né? Para um grupo de personagens, né? E é o que acontece nesses dois romances aí. Só que é uma série, né? Então há uma intensidade maior, digamos, do que o fantástico afeta ali a cidade, né? A região. Na ficção científica, eu gosto da minha primeiro livro de contos, né? Que se chamou A Dança das Sombras. Não é todo ele de ficção científica, né? Ele tem um pouco de horror, né? Ele é um livro tem 13 histórias, mas essas histórias representam a minha primeira fase, né? Porque eu fui para a ficção científica hard, digamos assim, mais tarde, né? Nessa época eu escrevia o que eu chamava de substituição paradigmática, que é você escrever dentro de vários subgêneros da ficção científica, mas com aquele caráter brasileiro, né? Lembra que fiz parte do movimento antropofágico da ficção científica brasileira lá do Ivan Carlos Regina, né? Então, a minha abordagem dos ideais do movimento foi essa substituição paradigmática. Então, eu buscava muitos subgêneros diferentes, né? E sempre com um ângulo brasileiro, de ser ambientado aqui e tal. E também, quando eu era garoto, eu te falei que eu tinha dificuldade de consumir ficção científica escrita, né? Porque não tinha livraria na cidade e tal. Mas indiretamente eu consumia essa ficção científica, né? Porque existia uma série de TV do tipo antologia, né? Quer dizer, cada episódio era uma situação diferente, tal, né? Escrito por um autor diferente, né? Essa essa série se chamou Além da Imaginação no Brasil e então muitas histórias desse meu livro, né? O livro se chama A Dança das Sombras. Ele foi publicado em Portugal, mas não foi publicado aqui no Brasil, tá? Então as histórias são mais ou menos dentro desse espírito do Além da Imaginação, né? Você tem alguma coleção de coisas que representam esse seu amor de fã? É o Perry Rhodan, né? Eu teria que levantar e pegar para te mostrar, mas ele foi publicado no Brasil pela Ediouro, né? Eram os livros que eu encontrava na banca, né?
de 1975 a, sei lá, até 1980, e também pelo reembolso postal, né? Na época, o correio, ele tinha esse serviço que você pagava quando a encomenda chegava, né? Então, eu comprei muita coisa quando criança, né? Por graça dos meus pais, é claro, pelo reembolso postal. Depois a série sumiu durante um tempo, ela voltou em 1988, num outro formato, né? E ela terminou no episódio, acho que 526, algo assim, né? Eles pararam de publicar pela Rede Ouro aqui. Aí um grupo de fãs, de novo, né? A questão do fã, montou uma editora chamada SSPG de Belo Horizonte. O, o, o editor se chama Rodrigo de Leles, que é um grande fã, né, do Perry Rhodan, e ele meteu os peitos, né? Foi até a Alemanha, conseguiu os direitos. Eles sugeriram ele começar por um certo ciclo, né? Porque essa série é tão longa que eles dividem ela em ciclos de 50, 49 ou 99, ou, né, números irregulares, às vezes, para que as pessoas possam começar a ler, não do primeiro, né? Então, você começar a ler do 1 até o 3000 é um projeto de vida, né? Embora sejam novelas, né? São os textos curtos. E eles passaram a publicar, depois eles desistiram de publicar em formato físico, né, do livro em papel, passaram a publicar como e-book, depois voltaram a publicar certos ciclos em papel, e eles têm várias frentes, né? Quer dizer, eles passaram a republicar do 1 até o 49, né? Eles estão publicando do 3000 até, sei lá, 3049 ou 3099, né? E tem vários outros ciclos intermediários, né? Então, eu tenho vários exemplares, aí eu tô, né, como eu sou o revisor da republicação do primeiro ciclo, eu ganho um exemplar, né? Então, essa coleção mora no meu coração, né? Mas, pro leitor de ficção científica que não quer, né, se especializar em um único produto, a gente tem muitas opções, né? Quando eu era garoto, a grande tendência, o grande chance eram as coleções numeradas, né? Só que eram numeradas e cada livro era de um autor diferente, né? A mais famosa no Brasil é uma coleção portuguesa chamada Argonauta, publicada em Lisboa por uma editora chamada Livros do Brasil. E ela é muito famosa, ela existe desde a década de 1950, acho que já parou, mas ela fez a cabeça de gerações de leitores de ficção científica aqui no Brasil, né? E a gente teve na década de 1970, aquele de 60, não me lembro agora, 61 até 1988, mais ou menos, que eu chamei de Era de Ouro da ficção de gênero no Brasil, né? Porque eram coleções atrás de coleções de livros de bolso, né? Preços baratos que você encontrava na banca de revista, né? Pelo Brasil afora, né? Publicando muita ficção científica, mas também ficção de crime, espionagem, né? Ficção militar, Sim. faroeste, né? A editora Monterrey foi uma editora que foi muito forte nessa área, né? Aqueles livrinhos de banca bem pequenininhos, né? De vários gêneros. Mas hoje em dia existem editoras especializadas, né? Ou quase, né? As mais famosas são a editora Aleph, você encontra lá muitos clássicos, né? E também alguns autores importantes da atualidade. A editora Morro Branco, né? Você encontra mais autores novos, mas também autores importantes do passado dentro dessa ótica da representatividade, né? Então, autores do afrofuturismo, né? Autores feministas, e a editora Darkside, né? Que tem um pendor muito forte para o horror, mas que às vezes publica ficção científica jovem também, né?
recente, e essas áreas do jovem adulto, né? O selo Galera, da Editora Record, né? Tem várias, a Rocco Jovens Leitores, né? Tem várias. é, Você pode procurar nas livrarias virtuais ou em qualquer livraria que eles têm grandes áreas, grandes seções, né? Voltadas para isso, às vezes misturado com quadrinhos também, né? Sim, sim. Tem uma área geek em muitas livrarias, né? Hoje é fácil de encontrar e tem material muito rico, tanto dos clássicos quanto das coisas novas, né? Que tem e essa coisa do ultra recente, né? Um livro sai no exterior e sai aqui quase no mesmo ano, né? Ou então um ano depois, né? E não 5, 10 anos depois, Sim, como era isso. na minha época. É exatamente isso, uma das melhores mudanças. Agora a gente não precisa. A gente entrevistou várias pessoas que falaram que precisava pegar fita VHS para assistir episódios de Star Trek porque não chegavam aqui. Então, E o streaming torna tudo simultâneo, né? Se você tiver um amigo que mora em Tóquio, você vai poder discutir as mesmas coisas, as mesmas séries e tal, com ele lá, né? sim, ainda bem. Isso faz bem para mim, no mínimo. O problema é que só um deles vai estar madrugando, né? Se você for discutir assim, né? É, eu queria saber, agora indo para as nossas últimas duas perguntas, de que maneira você acha que o sci-fi ele movimenta a economia? Então a gente está falando tanto dessa parte da indústria editorial, quanto de box office, quanto de merchandising. Por que que o sci-fi é tão apelativo para o mercado? É que ele se aproximou mesmo do mainstream, né? Então, as pessoas hoje, se elas querem participar da cultura que a gente chama de cultura comum, né? Entre as pessoas, né? Porque a cultura em comum, aquelas que as pessoas que são referências que você pode conversar com a família, com os amigos, né? Que você vai conversar na escola e tal, elas passam obrigatoriamente pela ficção científica, né? Um produto que foi importante nessa área, é claro, né? Harry Potter, ele envolveu gerações, né? O Senhor dos Anéis envolveu gerações. O pai podia falar com o filho, né? Porque ele leu o Senhor dos Anéis na década de 70 no Brasil, né? Ele podia falar com o filho, com o neto, né? E um produto que foi importante na era do streaming foi aquela série, agora me fugiu, Dark alguma coisa, né? Era uma série de antologia também, que era um pendor muito grande para distopia, né? Que Black todo mundo estava Mirror. falando dessa série e tal, né? Seria Black Eu Mirror? não me- Isso. Eu não me lembro que eu só vi um episódio, né? Mas, por exemplo, a geração do meu filho, todo mundo estava discutindo essa série, né? Então é isso, as pessoas. Aí vieram os filmes da Marvel, né? Né? Tudo aquilo, né? Que a gente viu mais recentemente, né? Que os filme de super-herói virou também o elemento que todo mundo podia discutir, né? Pai, filho, neto. Eu não tenho números, né, para dizer para você o quanto que movimenta da economia, mas como a gente viu que isso se tornou um pouco do pico dessa integração, né, do universo geek nerd com o mainstream, né, ele meio que já passou, né, mas ele continua muito forte, né. É claro que a pandemia foi uma interrupção de muita coisa, né, e acho que disso também, mas, por exemplo, a nossa Comic Con aqui, né? A Comic Con Experience aqui em São Paulo é a maior da América Latina, né? Os convidados vêm do exterior e ficam chocados, né? Quanta gente, nossa, quanta coisa, né? Isso mostra é um termômetro muito forte, né? Na minha época isso era um sonho delirante, né? Você tinha que, né, viajar, né? Ir para o exterior para ter essa experiência, né? Agora não, né? A pessoa tem aqui em São Paulo. Se puder pagar o ingresso, né? E se puder economizar o ano inteiro para comprar as coisas que estão lá, né? Você tem a Comic Con e tem vários eventos, né? Menores espalhados pela cidade ou pelo Brasil inteiro, né? Nós tivemos aqui um evento importante, foi o Fantasticon, foi
um encontro, né, com mesas e tal, e palestras organizado pelo Silvio Alexandre, que foi uma editora aqui em São Paulo, né? E esse evento inspirou um outro, que é o maior evento de ficção científica e literatura fantástica, né, de hoje, que é o. Acho que ainda é, né? Curitiba não, eu falei Curitiba, é Porto Alegre, é o Odisseia de Literatura Fantástica, né? E existem vários outros espalhados pelo Brasil. Eu morei a maior parte da minha vida no interior do Paraná, numa cidade chamada Guarapuava, e lá tem também a sua Comic Con, que é a Gorpa Geek, é muito legal também. Então tá espalhado por todos os lugares. Uhum. Então, né, quando eu me envolvi com ficção científica com a comunidade, né, a gente não tinha nada disso, né? A gente tinha a mostra de ficção científica que se organizava exclusivamente em São Paulo, né? Uma dificuldade muito grande. E hoje não, né? E também a ficção científica ela estava moribunda nessa época, né? Na década de 80, né? Muitos planos econômicos afetaram aquele público ideal da ficção científica, estudantes e tal, né? Então, na década de 90, as coisas começam a se firmar, né? Na segunda metade, porque há os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula, eles meio que tiraram o Brasil daquela lógica de crise econômica perpétua, né? Sim, sim. Mas a ficção científica, ela tinha essa imagem, por conta desse período, de um gênero que não vende no Brasil, né? Isso eu já ouvi várias vezes, né? Até de profissionais e tal. Aí, o sucesso de Harry Potter, né, e O Senhor dos Anéis, no começo do século agora, ele mudou a ótica, né? Então, todas as editoras, houve um momento que todas as editoras, de média para grande, tinham suas coleções de literatura fantástica, né? Então, é claro que o carro-chefe era fantasia, depois horror e ficção científica era lanterninha, né? Mas aí a ação, né, da editora Aleph e da Morro Branco, etc., trouxe uma certa aura de novo, né, de impacto cultural da ficção científica, né? Então, aí a ficção científica meio que andou duas casinhas, né? Uma casinha, duas casinhas, né? E tá por aí, né? Primeiro, segundo, né? No interesse. Então, arrefeceu um pouco, né? Porque essa identificação com o público jovem tem um preço a se cobrar, né? Ela não é exclusiva da literatura fantástica, né? Então, me parece que a literatura romântica ou erótica para o jovem, ela acabou suplantando um pouco, né? A literatura fantástica para jovem, né? Nesse Então, eu novo não sei agora, eu acho que já foi muito mais forte o impacto da literatura fantástica e a ficção científica junto, né? No mercado aí, né? Na economia. Mas ainda é muito significativo, especialmente em comparação com todos os anos, né, que eu vivi até chegar 2004, 2005, né? Realmente são planetas diferentes, né, nesse sentido aí. E então, a gente está vivendo um momento muito fecundo, né, muito rico. Sim, é muito interessante que você conseguiu justamente ver toda essa evolução e diferença entre momentos. É, mas essa minha última pergunta é assim: você acha que existe dentro do fandom uma pressão para comprar certos produtos, viver certas experiências, para você ser considerado esse fã de verdade? Olha, aqui acho que a minha experiência pessoal, ela não vai ser muito útil, tá? Por quê? Porque quando eu comecei, ser fã era uma novidade, né? Então, não tinha diferenciações muito substanciais, né? Tinha diferenciações assim. Eu sou só um jovem estudante e o outro cara é um colecionador que tem 5.000 livros de ficção científica, entendeu? Mas a gente sentava junto e quebrava o pau do mesmo jeito, né? Não tinha, assim, o cara que era um super colecionador, ele não ia dizer, fica quieto que você, né? É claro, como eles tinham muitos livros e eles tinham um entendimento muito fundamentado da ficção científica, o novato ia naquela direção, né?
Ele falava, legal, então eu vou procurar esses livros, vou procurar essas coleções, ou esses autores e tal, né? Mas não havia uma imposição e tal, né? Tinha pouca mulher, né? Mas elas eram bem tratadas, até porque era um artigo raro, digamos assim, né? Brincando com essa coisa, né? Depois, eu soube, né? Depois eu vim a saber, por exemplo, no evento irradiativo, teve um painel lá que me chocou, né? Porque eram moças que relataram o quanto elas foram assediadas, né? Moralmente, né? Em eventos, né? De ficção científica, né? Ou em certos ambientes, em certos grupos, coletivos, etc., né? Fiquei chocado, fiquei muito magoado, inclusive, porque ninguém merece, né? Então, eu não sei, talvez seja aí esse tipo de coisa que você está se referindo quando você diz que, para você ser fã de verdade, você tem que fazer, tem que ter essa postura, né? Você tem que conhecer profundamente a Marvel, ou a DC, ou sei lá, né? Entendeu? Eu já, quando eu entrei no fandom, eu já tinha lido essas coisas, sabe? Né? Então, talvez hoje a dificuldade seja, que videogame que você joga? Eu não jogo, entendeu? Né? Mas talvez os meninos, as meninas de hoje vão ter dificuldade. Dizem que o assédio moral é muito grande também no âmbito dos gamers, né? Não sei, eu ouvi dizer lá também no evento, né? Ouvi dizer do meu filho, né? Então, eu acho triste isso, né? Até porque a minha experiência qual é? É de ser um fã de ficção científica numa cidade do interior em que eu tinha muito pouca gente para conversar a respeito, entendeu? Então, ter um interlocutor era uma felicidade, sabe? Eu viajava lá de Sumaré para cá e às vezes eu ficava nas reuniões tão tarde que eu tinha que dormir numa praça, entendeu? Para poder pegar o metrô e para pegar o ônibus e voltar para casa. Mas eu estava feliz porque eu passei uma noite, né, falando de ficção científica com pessoas diferentes, com mulher, com um cara mais velho que tinha idade para ser meu avô, entendeu? Sabe? Então, o fandom é um espaço para integrar as pessoas, né? Quando eu fui lá para a convenção de ficção científica, eu vi isso, tinha pessoas com todas as conformações físicas possíveis, pessoas que não conseguiam caminhar, tinham que usar um veículo motorizado elétrico, né? Mas todo mundo lá era fã de ficção científica e o fã sentava, o fã que o cara com um chapeuzinho com uma hélice, tá? Ele sentava no painel junto, bater boca, discutir no mesmo nível, né? Brigar lá com um cara que era um best-seller da ficção científica, que ele tinha uma coleção de BMW, tá? E os dois discutiam no mesmo nível e nunca o best-seller ia ele se levantar e dizer: não, você não pode falar comigo assim, porque você é só um leitor, entendeu? Então, era um espaço em que você podia abordar um grande nome da ficção científica, como eu fiz, o Joe Haldeman. Eu falei: olha, eu li o seu artigo e tal, na Asimov, né? E foi muito importante para mim. E ele falou: que legal, vamos conversar, vamos comer um cachorro quente. Aí eu falei: não como carne, né? Mas eu posso bater um papo com você. Depois fiquei amigo da mulher dele, né? Ela fala espanhol, então ela falou comigo. Então, sabe, ninguém fala, você precisa provar que você é alguma coisa, entendeu? A minha experiência é essa: ser fã, a comunidade de ficção científica é para aceitar todo mundo, ou então não aceita ninguém. E você mesmo não participa, vai viver a solidão, ou então só o plano, né? Essa dimensão do consumo, né? Eu vou comprar o livro, vou ler o livro, vou ficar em casa e não vou trocar figurinha com ninguém, né? Ou você tem que trocar com todo mundo, pô. É um espaço democrático, inclusive divisões políticas, né? Eu fui em painel e era só o pessoal lá de uma editora que só publicava ficção militar, levando bronca de um escritor que publicava nela, né? Por isso, né? Então é democrático em todos os sentidos, né? Político, comportamento. Roberto, se você estiver ouvindo,
Agradecemos imensamente por todo o apoio e paciência que teve conosco na data que gravamos a entrevista, já que sofremos de muitos problemas técnicos. Muito obrigada por ter conversado com a gente, nos ensinado sobre a ficção científica do nosso país e ajudado a fazer nosso podcast continuar. E para você, ouvinte, obrigada por ter escutado até aqui. Esperamos que tenha gostado e fique antenado para o que está por vir aqui na Lore Científica. Até a próxima! Vida longa e próspera!